Um dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal mais esperados este ano é o chamado escândalo do mensalão. Entre as acusações constam diversos crimes, como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e gestão fraudulenta. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, que pede a condenação de quase todos os envolvidos no esquema. O relatório do ministro Joaquim Barbosa foi concluído no final de dezembro. Com 122 páginas, o documento traz detalhes do chamado processo do mensalão. A denúncia do Ministério Público Federal foi apresentada em 2005 e recebida pelo Supremo 2 anos depois, quando os 40 denunciados viraram réus. Hoje são 38. Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, que fez um acordo com o Ministério Público para o cumprimento de uma pena alternativa, não responde mais ao processo. E o ex-deputado José Janine faleceu em 2010. Segundo o Ministério Público, o mensalão começou em 2002, com a vitória do PT nas eleições presidenciais. O esquema de compra de votos no Congresso Nacional surgiu para garantir que o partido continuaria no poder. Os réus são acusados de diversos crimes, como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e gestão fraudulenta. As defesas apresentaram ao Supremo 29 recursos. O Ministério Público pede a condenação de quase todos os réus. Para a Procuradoria-Geral da República, apenas o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Luiz Guxiquem, e o irmão do ex-tesoureiro do PL, Antônio Lamas, devem ser absolvidos por falta de provas. Ainda de acordo com o Ministério Público, o ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri, deve ser inocentado apenas de um dos crimes de corrupção passiva que é acusado. Vamos conversar agora com a consultora da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Então, Gisele, o que justifica o julgamento dessa ação penal pelo STF? Existem algumas situações previstas no texto constitucional em que determinadas pessoas, pela natureza da função ou do cargo que ocupam, elas têm uma prerrogativa de serem julgadas por tribunais superiores. É o que acontece, por exemplo, com os deputados federais e os senadores, que desde a expedição do diploma, eles devem ser julgados, eles passam a ter um foro especial por prerrogativa de função. Ou seja, somente o Supremo Tribunal Federal é que pode efetivamente processar e julgar esses parlamentares no que diz respeito às questões criminais. Então, essa diferenciação prevista no texto constitucional, ela se dá em virtude não da pessoa, ou seja, de João ou de José, mas em razão do cargo por ele ocupa, é pelo fato de ser senador, é pelo fato de ser um deputado federal. Neste caso em especial, essa competência, ela foi atraída para o Supremo, tendo em vista que haviam diversos parlamentares, e ainda existem parlamentares, que ainda estão nessa condição e, por esta razão, o Supremo Tribunal Federal foi o competente para processar e julgar esta ação penal. Houve diversos pedidos da defesa no sentido de que, tendo em vista que alguns réus não constam mais como parlamentares, que eles não deveriam mais serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esses pedidos foram todos recusados, ou seja, o Supremo Tribunal Federal entende que, neste caso, não deve prevalecer a questão do desmembramento. Por quê? Porque, tendo em vista que os fatos eles acabam estando correlacionados, né, há uma ligação que justifica o julgamento em conjunto de todos aqueles que estão sendo acusados no Supremo Tribunal Federal, independentemente agora da situação de serem ou não parlamentares. Então, a competência neste caso, ela continuou sendo estabelecida em razão da conexão existente entre os fatos. E a figura do revisor, Gisele, explica pra gente. Bom, neste caso em especial, o relator, que é o ministro Joaquim Barbosa, ele já concluiu o relatório e o processo realmente foi encaminhado para o revisor, o ministro Ricardo Lewandowski. A figura do revisor, ela é desempenhada por um ministro que terá a função de confirmar, corrigir ou, enfim, agregar informações ao voto do relator. A partir do momento em que ele recebe esse processo, ele vai ter que fazer a análise de tudo que está dentro dos autos, a análise de todos os depoimentos, de todas as provas contidas e também vai ter que elaborar um voto. A partir do momento que ele elabora o voto revisor, ele vai pedir a inclusão desse feito para a sessão de julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, Gisele, somando a pena máxima prevista para alguns crimes de alguns acusados aqui nesse fato, algumas ultrapassam 30 anos. Havendo a condenação, como é que fica essa
essa questão? O sistema punitivo no Brasil, ele estabelece como cumprimento de pena o tempo máximo de 30 anos. Realmente não existe a figura da prisão perpétua dentro do direito brasileiro. Agora, pode acontecer realmente que haja, no caso específico, uma condenação aqui que ultrapassa esse período de 30 anos. Mas isso significa que, ultrapassada essa pena, uma pena acima de 30 anos só pode ser cumprida em 30 anos, de acordo com as normas dentro do nosso ordenamento jurídico. Quando se fala em pena, é possível levar em consideração a finalidade da pena. Por exemplo, para que os magistrados eles façam a aplicação da pena num caso concreto, eles vão levar em consideração critérios de proporcionalidade. Por exemplo, a pena ela tem que ser útil não só para aquele que cometeu o delito, mas também para a própria sociedade. Tem que servir como resposta para um ato criminoso, no sentido de que ele não volte a delinquir, mas também para aqueles que estão pensando em delinquir, que fica aí um alerta de que há consequências para a prática de ilícitos penais. Dentro da possibilidade da aplicação da pena, ainda tem diversos critérios de regime de pena, né? Nós temos o regime aberto, o semiaberto, o fechado, e tudo isso vai levar em consideração a pena exatamente, especificamente aplicada e o tipo de crime por ele praticado. Então, assim, quando se fala numa possível condenação, diversos critérios serão levados, serão analisados para que se defina efetivamente qual vai ser a pena, o regime de cumprimento de pena, se vai ser uma pena de restrição à liberdade ou de restrição de direitos. Existem vários critérios que devem ser analisados.